Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja mais uma vez em nossos corações, que nós possamos entender os ensinamentos da noite, compreender a mensagem consoladora e esclarecedora que Joana de Ângeles nos traz neste livro Rumos Libertadores. Hoje tratando da lição de número 8, que ela intitulou Dores e Resignação. E ela continua ainda, meus irmãos, nos falando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo dos bem-aventurados os aflitos, um capítulo que nos coloca sob uma ótica diferenciada da aflição e da dor, não desconsiderando essa dor e esse sofrimento pelo qual passamos, ainda mais na condição de espíritos num planeta de provas e expiações, mas também que nos esclarece, dando-nos um entendimento racional dessas ocorrências da nossa vida. O que também não é desconsiderado e a gente precisa ressaltar é que dor não deixa de ser dor. E ela não tem uma medida para a gente dizer se ela é forte ou se ela é branda. Isso varia de pessoa para pessoa. É sempre um desafio para quem está passando. É sempre algo a se enfrentar e que demanda, tomada de decisões, demanda compreensão, reflexão. Então, não é tarefa simples, não é, meus irmãos? Não é mesmo. Bom, mas é interessante entender um capítulo desse, que ela vai falar de resignação, para a gente pensar nisso, né? Se as dores não devem ser desconsideradas, nem a nossa, nem a dos outros, porque a gente também precisa entender que o sofrimento que vivemos, ele tem a medida da importância que a gente dá a ele, a nossa fragilidade diante dele, mas que também os outros que estão à nossa volta também experimentam suas dificuldades, suas dores, suas lutas, e também estão ali na sua dificuldade. E a gente precisa entender que da mesma forma que a gente tem limitações para isso, os outros irmãos também têm, né? Isso é um fato importante da gente compreender. Outro ponto assim que eu acho essencial para a nossa compreensão da lição é a gente entender o significado de resignação à luz do Espiritismo. De não entender que a resignação é algo que vai nos fazer passar pelas coisas como um martírio, como algo sem construção ou que nos possibilite avançar. Porque se a gente entra num martírio, a gente fica meio que esperando que as coisas venham do céu, num conformismo que pode nos impedir de ver a solução que às vezes está em nossas mãos realizar. Então é preciso pensar na resignação sob essa ótica, sob a ótica do esforço, do trabalho no bem, incessante, na busca da cura. E também, meus irmãos, de pensar que a vida, ela sempre vai nos promover movimento de reparação e de busca das soluções. Não é à toa que Jesus nos disse que era preciso bater a porta para a porta se abrir, que era preciso buscar para a gente encontrar. Então, meus irmãos, há um movimento que tem que se elaborar dentro de nós. Então, aonde que entra nesse conceito do movimento, da busca das nossas
soluções, né? Aonde que fica aí, então, a resignação que faz-nos submeter-nos diante daquilo que a gente não consegue resolver. Esse é o ponto principal, eu acho, da lição de hoje, que precisa ficar bem entendida por nós, né? Vamos então partir da leitura e a gente vai fechando as nossas ideias, combinado? Então vamos lá. Ela começa assim, ó: diante do alienado mental que transita em aflição, não exclames. Resgata o passado infeliz no qual se comprometeu lamentavelmente. É interessante isso aqui, quando ela fala, né, diante daquele que transita em aflição, para a gente não exclamar, para a gente não dizer, né, esse tipo de... Porque a gente entende que cada um de nós está na luta, no resgate das nossas faltas, no aprendizado que essas dores vêm nos trazer. Isso todo mundo sabe agora. E mesmo sabendo disso, a atitude nossa para com o outro é sempre de ajudá-lo a vencer essas dificuldades. Em face do agressor impenitente que padece de exulcerações morais, não aponte as marcas da tua desdita como se estivesses isento de desequilíbrios. Acompanhando a jornada dos infelizes que comerciam com a ingenuidade de moçoilas e rapazes inexperientes, não te permitas a irritabilidade nem clames por justiça. Fitando a implantação das complexas máquinas da sexualidade tresvariada, não te permitas, na tua fé espírita, uma atitude de revolta ou uma imperiosa necessidade do combate vitimado pela agressividade. O mal é sempre pior para quem o pratica. Olha essa fala de Joana. Ela está colocando aqui que na vida todos nós temos nossas dificuldades, que não nos cabe em momento algum julgar a ação do outro, porque cada um vai dar na medida do que pode, e a história de cada um está tão entrelaçada com o passado deles que, na verdade, esse indivíduo que se apresenta para nós da forma como traz um arquivo imenso de experiência que não nos cabe julgar, compreender ou entender, porque nós não temos nem o devido conhecimento, nem a maturidade para fazê-lo. E quando ela fala que às vezes tais comportamentos nos impactam emocionalmente, nos irritam, nos debilitam, né? Nos adoecem, nos magoam. Aí ela fala que nessa hora a atitude para com o outro não deve ser a da intolerância, da insatisfação, da revolta, da raiva, porque o mal primeiramente fere aquele que pratica. E se a gente não faz o bem, a gente está incorrendo no mal, né? Continuemos. Ninguém na Terra que se encontre em regime, ninguém na Terra se encontra em regime de exceção. A dor é sempre a grande e anônima benfeitora que, em nome da vida, aprimora caracteres, modifica aspirações e logra o milagre de conduzir o espírito para as sublimes cumeadas da sua destinação gloriosa. Esse é um ponto importante.
Porque essa fala de Joana nos coloca diante da dor, sugerindo-nos um pensamento ativo. Isso aqui não deixa falta. Por quê? Quando ela coloca que a dor é a grande anônima benfeitora, ela está dizendo de uma ação terapêutica que promove o bem, que estimula o nosso crescimento. Daí tira da gente o olhar da dor como algo simplesmente a nos ferir. E se não é o objetivo único nos ferir, o que essa dor está me trazendo como mensagem? Qual deve ser minhas ações diante dela? Como eu devo empreender meus esforços nesse sentido? Olha como que muda esse conceito e está lá então dentro do bater para a porta se abrir. Então, diante de toda dificuldade que venha, que nos dilacere muito ou pouco, não importa. A ação em si que chega nos convida ao exercício do bem na cura do mal que estamos enfrentando, porque só o bem vai promover coisas boas, tanto para a gente quanto para quem está ao nosso derredor. Então ela fala, olha aqui, ó, que ela é uma anônima benfeitora, que em nome da vida aprimora caracteres, modifica aspirações e faz o espírito atingir, né, a sua destinação gloriosa. Olha que lindo isso. Aí ela diz, conheces Jesus? Ela continua na frase seguinte, assim, ó, conheces Jesus e com ele aprendeste que é imperioso trabalhar e trabalhar sempre a fim de lograres o fanal redentor. Em face dos múltiplos fatores que engendram sofrimento entre as criaturas, sê tu aquele que ama, que desculpa, que esclarece e serve. Quando, todavia, a dor te alcance, no seu ministério sagrado de construir um homem novo dentro de ti mesmo, recorre à paciência, à oração e à vigilância. Ó, agora a gente já está entrando no outro pontinho. Lembra que eu falei com vocês dos 2 pontinhos? É preciso pensar na resignação, nessa ação nossa de fazer, de buscar as soluções, mas em que dado momento entra o aspecto aceitação? Vamos ver? Ela vai continuar aqui, olha. Motivos de resignação e calma possuis para enfrentar a problemática dos sofrimentos. Estás fadado à luz imarcessível. No entanto, procedes de experiências graves que ainda te atam aos grilhões fortes dos erros transatos. Aí ela tá falando assim, olha, o que te espera é a vitória espiritual sua sobre suas próprias imperfeições. Ou seja, a elaboração do bem dentro de nós e a purificação dos nossos sentimentos. Desse estado de perfeição que nós vamos atingir. Então, ela está dizendo assim, mas o que te espera é isso aí. Ela fala, entretanto, não podes desconsiderar que tua trajetória ainda está marcada por muitos equívocos cometidos, do pensamento infantil, do pensamento despreparado, das ações egocêntricas, dos erros frutos do orgulho, do egoísmo, que são as chagas da humanidade. Aí ela vem, mas não pode então desconsiderar que no balanço disso tudo tem tanta
coisinha ainda que você fez errado, que você ainda cometeu, né? Então, existe ainda algo a ajustar. Então, ela fala de um futuro bonito que nos aguarda, né? Mas das marcas de imperfeições que ainda trazemos. Aí ela fala: sabendo que a vida é uma experiência que te cumpre superar e sublimar, avança certo da tua vitória no final. Isso não é conversinha não, tá? Há quem fala assim: fica aí com essa conversinha da religião, de um futuro lá que tá lá tão longe, eu só sofrendo aqui. Pensa bem. Pensa bem se um pequenino gesto, um pequenininho que a gente faz hoje do bem, o bem que isso nos faz. Agora imagina a gente fazer disso a nossa conduta constante. Pensa bem se a gente não vai experimentar vidas melhores. Tem como fugir. É verdade absoluta. Deus nos dá sinais disso para que a gente não caia na dúvida, né? Não desanimes em razão dos sofrimentos. Se a borboleta receasse rastejar no solo, na condição de lagarta, ela jamais lograria planar leve no ar. Borboleta é um negócio interessante, né? Porque quando você olha o trabalho da bonitinha para ela poder voar, você fala assim: meu Deus. Quem ainda não viu, vê, gente. Vai pro YouTube. Põe lá, transformação. Põe lá pra vocês verem. Lagarta e borboleta. Olha, é digno de olhar. Pega o vídeo de uma semente rompendo o solo para poder brotar. Pega isso. A gente vai ver que as coisas na natureza exigem da gente dedicação, esforço, né? Continuemos. Quando te pareça em trevas a noite, não te ouvides das estrelas fulgurantes, além das nuvens carregadas. Hoje resgatas e amanhã estarás em liberdade. Em qualquer posição, porém, em que você se encontra, louva e bendize sempre a vida. O companheiro equivocado viverá, seguirá adiante. A vida de todos nós se encarrega de nos educar. Experimentando o aguilhão da aflição como necessidade imperiosa do teu crescimento, para adquirir experiência, renova-te, não se detenhas, seja quais forem as circunstâncias. Agora resigna-te e cultiva o otimismo. Logo mais soará hora nova para ti, como para o teu próximo. Então vamos entender o que é isso aqui agora? Porque até então a gente vem falando assim: eu preciso aprender a resignar-me, né? Se o sofrimento e a dor é condição dessa minha trajetória para que eu possa lograr um futuro de paz e harmonia, essas dores e esses sofrimentos têm uma causa. E a ação dela é sempre a da cura, ela é terapêutica, sempre, sempre. Então é preciso que a gente pense sempre em trabalhar para resolver os problemas. Eles estão ali buscando a gente no nosso encontro. Diante da dificuldade, a gente vai buscar ajuda. É uma ajuda profissional que a gente tem que buscar? Então vamos buscar ajuda profissional. É uma ajuda de mudança de hábitos? Então vamos buscar mudança de hábitos. É o encontro espiritual com a nossa fé? Então vamos buscar isso, aonde a gente esteja. É para nos remeter à oração fervorosa, esse nosso encontro íntimo com Deus? Então vamos fazer isso, né? Não tenha dúvida disso.
Então, diante da dificuldade, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Não é assim? Muito bem. Mas, a gente não pode desconsiderar que tem coisa cuja solução não virá nessa vida. É ou não é? Tem coisa que não virá. Tem vidas marcadas por muitas experiências. Tem espíritos que ficam a vida inteira naquela encarnação vítima de deficiências, de fragilidades físicas, mentais, psicológicas, emocionais, cuja solução não virá nessa encarnação. Aí, veja bem, quando eu estou diante de um sofrimento, quando eu estou diante de uma provação, quando eu estou diante de um processo expiatório, quando eu estou diante desses quadros todos que são de difíceis experiências, né? E a solução não está em minha mão, aí eu tenho que buscar o quê? A fé. É nessa hora que a resignação precisa entrar nesse contexto de aceitação. Porque aquilo que não está em minha mão resolver, está na mão de Deus. E se Deus não resolveu, é porque ainda não pode. É porque ainda precisa um pouco mais daquilo. Aí nessa hora, é preciso se submeter. Olha que interessante isso. Olha que interessante pensar que diante da dor eu preciso conjugar essas duas coisas. Eu preciso conjugar a busca da solução do meu problema com a aceitação quando eu não consigo resolver, quando não está em minhas mãos resolver. Se eu acho que a resignação, ser resignada, é só buscar a solução, isso pode me dar, num dado momento, uma interpretação ruim, no sentido assim, então se está em minha mão resolver, eu vou resolver tudo. E aí, quando não consegue resolver, eis que cai em sofrimento, não é? Então, não se completa. Se eu não me movimento para buscar a solução e caio na resignação apenas como sinônimo de automartírio, então eu vou ficar incrustado, como se eu colocasse o fardo pesado nas costas e tivesse ali apenas aguardando que cada dia mais a dor venha doer mais num martírio, num automartírio ali, como se eu estivesse ali precisando daquilo tudo para me purificar. E também não é assim. Porque senão onde fica o buscar e achareis, batei, que a porta observa-vos-á? É isso. Então o primeiro movimento diante da dor é do enfrentamento. É olhar a dor frente a frente, a dificuldade frente a frente, pensar o que eu vou fazer para resolver isso aqui, vamos adiante. Eu sigo adiante nessa grande tarefa. Por outro lado, entender que aquilo que eu não posso resolver vai exigir de mim, então, a aceitação na fé raciocinada. E mesmo assim, entendendo que eu não vou obter a solução como eu queria, buscar o apaziguamento do coração diante dessa dor é a fé que vai me sustentar. De tentar minimizar aquele sofrimento do qual eu não posso me livrar, mas tentar minimizar para mim ou para o outro, é meu dever também. Então, olha que coisa linda isso. É preciso entender a resignação nesse sentido, né? Um amor bonito de Deus nas nossas vidas. Então, nem só ação, nem só oração. Os dois. Joana termina essa lição dizendo assim: quem visse Jesus de braços abertos nas duas traves toscas da cruz,
suporia que se tratava de um vencido ante o domínio arbitrário, nefasto dos transitórios governantes da ilusão. Resignado e confiante, no entanto, era ele o rei solar, ensinando-nos coragem e amor com que, nos amando inteiramente, alcançaremos a paz e a felicidade para que a todos estão destinadas. Penetra-te, então, portanto, de resignação e confiança, e não temas nunca. Logo mais raiará a tua madrugada de bênçãos. Bonito demais essa lição, né? Mas além da beleza dessa lição, eu acho que ela traz assim, um grande ensinamento para nós. Se a gente conseguir pensar na dor que nos chega dessa forma e tentar buscar caminhos, eu acho que a gente vai entender bem qual o ponto de fazer, qual o ponto de orar, não é? Que Jesus possa abençoar vocês. Tenham aí uma semana linda, muito feliz. Semana que vem a gente se encontra aqui novamente para um novo estudo. Muita paz, que Deus os abençoe sempre.